Estamos no tempo do Advento, nos preparando para o Natal com o Evangelho de São Lucas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Antes de começar, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele nos conduza neste estudo do Evangelho de São Lucas e nos ajude a preparar nossos corações para acolher Jesus que vamos celebrar no Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, reserve esse tempo para se dedicar a esse estudo e renuncie a toda distração que possa te fazer desistir de ver esse vídeo até o final. Eu peço que você curta ou dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do sistema Salve Rainha de Evangelização. Eu sou o Dermeval Neves, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudioso das Sagradas Escrituras e presto o serviço de evangelização há mais de 30 anos. Criei o sistema Salve Rainha de Evangelização, presente nas principais redes sociais e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. O capítulo 18 do Evangelho de São Lucas nos apresenta uma sequência de ensinamentos e parábolas que destacam a importância da oração perseverante, da humildade, da confiança em Deus e da renúncia às riquezas para seguir Jesus. Também vemos o exemplo das crianças como modelo de simplicidade e confiança no reino de Deus, além de um encontro com o jovem rico que nos desafia a refletir sobre nossas prioridades. Esse capítulo encerra com a fé de um cego que, ao ser curado, glorifica a Deus. É um convite claro para aprofundarmos nossa vida de oração, humildade e desprendimento. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 18. Propôs Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de algumas que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Saíram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém,
mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado e o outro não. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Trouxeram-lhe também criancinhas para que ele as tocasse. Vendo isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamou-os e disse: Deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Um homem de posição perguntou então a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honrarás pai e mãe. Disse ele: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A essas palavras Jesus lhe falou: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, ele se entristeceu, pois era muito rico. Vendo entristecer-se, disse Jesus: Como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perguntaram os ouvintes: Quem então poderá salvar-se? Respondeu Jesus: O que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então disse: Vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado por amor do reino de Deus sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais e seus filhos, que não receba muito mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Em seguida, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém. Tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue aos pagãos, irão se escarnecer dele, ultrajá-lo, desprezá-lo, baterão nele com varas e o farão morrer, e ao terceiro dia ressurgirá. Mas eles nada disso compreendiam, e essas palavras eram-lhes um enigma cujo sentido não podiam entender. Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: É Jesus de Nazaré que passa. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vá, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema deste evangelho é perseverança, humildade e a prioridade do reino de Deus. No capítulo 18 de Lucas, Jesus nos ensina grandes lições sobre a vida cristã. Ele nos mostra que a oração deve ser perseverante e cheia de confiança, que a humildade é essencial para entrar no reino de Deus e que precisamos colocar Deus acima de tudo. A mensagem de hoje nos chama a refletir sobre nossas atitudes diante de Deus e dos outros e a viver com um coração desapegado, humilde e totalmente confiado ao Senhor. Vejamos a parábola da viúva e do juiz iníquo. Jesus conta a história de uma viúva persistente que insiste com o juiz até que ele lhe faça justiça. Essa parábola nos ensina a importância da oração perseverante. Deus, ao contrário do juiz iníquo, é justo e amoroso.
Ele escuta as nossas orações, mas pede que confiemos no seu tempo e na sua vontade. A perseverança na oração é um ato de fé e de entrega a Deus. A parábola do fariseu e do publicano. Aqui, Jesus contrasta a oração arrogante do fariseu com a súplica humilde do publicano. O fariseu se vangloria de todas as suas boas ações, enquanto o publicano reconhece a sua pecaminosidade e pede misericórdia. E a lição é clara: Deus se agrada de um coração humilde e contrito. A humildade é a chave para nos aproximarmos de Deus e recebermos a sua graça. Jesus abençoa as crianças. Jesus nos ensina que o reino de Deus pertence àqueles que têm um coração como o das crianças, puro, confiante e simples. Ele nos convida a abandonar a soberba e a nos aproximarmos de Deus com a mesma confiança e dependência que uma criança tem em relação a seus pais. Sobre o jovem rico, quando o jovem rico pergunta a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna, Jesus o desafia a vender tudo o que tem, dar aos pobres e segui-lo. O jovem vai embora triste, porque era muito apegado às suas riquezas. Jesus, então, ensina que é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Esse episódio nos leva a refletir sobre o que ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Estamos dispostos a renunciar a tudo para seguir Jesus? Vejamos a cura do cego de Jericó. O cego, ao saber que Jesus passava, clama com fé: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E apesar das repreensões, ele perseverara em seu clamor, e Jesus o cura, elogiando a sua fé. Esse milagre é um exemplo da fé que confia e insiste mesmo diante das dificuldades. A cura do cego também é um símbolo de iluminação espiritual que Cristo nos oferece. O que podemos fazer para aplicar em nossa vida a palavra que vimos até aqui? Reze com perseverança e confiança. Muitas vezes desanimamos quando nossas orações não são respondidas imediatamente, mas Jesus nos convida a persistir, confiando que Deus nos ama e sabe o que é melhor para nós, para a nossa salvação. Hoje, escolha um pedido que você tenha apresentado a Deus e renove a sua confiança na resposta dele. Outro ponto é cultivar a amizade, a humildade. Reconheça essas suas limitações e pecados diante de Deus. Reze como publicano: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Pratique a humildade também com o próximo, evitando julgamento e se colocando no lugar do outro. Confie em Deus como uma criança. Peça ao Senhor que purifique o seu coração para que você possa depender dele com a mesma simplicidade e confiança de uma criança. Confie plenamente no seu amor e em sua providência. Desapegue-se do que impede você de seguir Jesus. Reflita sobre o que tem ocupado o primeiro lugar em sua vida, seja dinheiro, poder, relacionamentos ou outros apegos. Peça a Deus a graça de colocar o reino em primeiro lugar. O que você está disposto a renunciar para seguir Jesus de todo o seu coração? Clame a Deus com fé. Como o cego de Jericó, não desista de clamar por Jesus, mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras. Creia que Ele pode abrir seus olhos espirituais, curar suas feridas e transformar a sua vida. O capítulo 18 de Lucas nos ensina a viver como verdadeiros discípulos de Cristo, perseverando na oração, cultivando a humildade, confiando em Deus com simplicidade e desapegando-nos de tudo que nos afasta de Deus. Que possamos oferecer e colocar esses ensinamentos em prática para que nossa vida reflita a luz e o amor de Deus. Como o cego de Jericó, que tenhamos fé para clamar e confiar, certos de que Jesus passará
e transformará a nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.